Este episódio é patrocinado pelo Laboratório Axê, apoiando a saúde da tireoide com informação de qualidade. O conteúdo deste material é de responsabilidade exclusiva dos seus autores e não reflete necessariamente o posicionamento do Axê, que apenas patrocina sua divulgação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tireocast, o podcast da tireoide, a sua fonte segura de informação sobre todas as doenças da tireoide, dada sempre por grandes especialistas na área. E hoje nós temos aqui a presença da minha querida amiga doutora Fernanda Mikami. Doutora Fernanda não é endocrinologista, não é cirurgiã, ela é ginecologista e obstetra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é médica do serviço de endocrinopatia na gestação, lá do Hospital das Clínicas, e ela é responsável pelo alojamento conjunto do HC. Fernanda, muito obrigado por você estar aqui. Eu sei que foi difícil para você estar aqui, está no meio aí de eventos, sempre dando aula aí, e obrigado pela gentileza aí, a sua generosidade de estar aqui com a gente. Olá a todos, é um super prazer estar aqui mais uma vez com o Erivelto, um grande amigo, e um prazer também conversar com vocês um pouquinho sobre tireoide na saúde da mulher. Espero contribuir, com algumas informações para vocês. Vai ser um papo muito tranquilo, muito gostoso, eu tenho certeza. Fernanda, então você lida aí no seu dia a dia, na sua prática lá no Hospital das Clínicas, você lida com as endocrinopatias durante a gestação. E eu tenho certeza que a tireoide representa uma parte importante dessas doenças lá, né? A tireoide, ela é importante na gravidez? Como é que funciona? A gente deve se preocupar com a tireoide, a mulher que vai engravidar, que está pensando em engravidar, ela deve se preocupar com a tireoide? Sem dúvida, a tireoide é um órgão super importante para todo o metabolismo da mulher, né? E é importante que a gente já cuide desde a fase que a gente chama pré-concepcional, é a fase antes da gestação, né? Pensando antes de engravidar. Porque ela produz alguns hormônios que podem interferir já desde a fase da menstruação, bagunçando um pouco a menstruação da mulher, isso atrapalhar os ciclos que vão aí impactar na fertilidade, e também, durante a gestação, algumas alterações dos hormônios produzidos pela tireoide podem impactar também no decorrer dessa gravidez, né? Tanto para essa mulher, quanto para o bebê que ela está gerando. Então, cuidar desde antes da gravidez, já pesquisar se ela tem alguma disfunção, é muito importante. Então, a gente sabe que tem até algumas mulheres que têm dificuldade para engravidar por causa de disfunção da tireoide, não é? Exatamente. Então, a gente não costuma, Erivelto, rastrear a doença da tireoide para todas as mulheres, né? Então, a gente vai acabar pesquisando a doença da tireoide, por exemplo, para aquelas mulheres que têm algum sintoma de doença tireoidiana. A doença da tireoide mais comum é o chamado hipotireoidismo, que é quando tem uma produção diminuída, né, dos hormônios da tireoide. Isso vai levar a alguns sintomas que muitas vezes a gente fala, passa batido, né? A mulher acaba não percebendo que aquilo faz parte de um problema. Então, um cansaço, uma fraqueza, sonolência excessiva, as unhas que começam a quebrar, cabelo caindo. Muitas vezes ela atribui isso à correria do dia a dia, estresse, né? E não percebe que aquilo pode ser um hipotireoidismo. E esse tipo de problema pode estar relacionado, sim, a uma alteração da fertilidade. E quando não tratado, levar, às vezes, a abortamentos recorrentes, né? Então, paciente sintomática a gente pesquisa, ou naquelas pacientes com abortamentos de repetição, também é um grupo de pacientes que a gente vai pesquisar. Outros sintomas, que aí poderiam ser sintomas de hipertireoidismo, né, a função aumentada da tireoide, vamos assim dizer, seriam a paciente que está mais agitada, com batimento cardíaco acelerado, está com dificuldade para dormir, está muito nervosa, muito irritada. Então, isso é comum, por exemplo, naquelas mulheres que têm uma TPM exuberante, né? Então, a gente brinca, puxa, parece que está numa TPM constante, calores, né? Muitas vezes, sudorese excessiva, isso pode ser, às vezes, um hipertireoidismo. Então, também é importante a gente pesquisar nessas mulheres e
tratar de forma adequada para que elas tenham aí, consigam engravidar e tenham um bom curso da gravidez. Então, quer dizer, às vezes a mulher só vai descobrir que tem problema de tireoide quando está se preparando para engravidar. Exatamente. Ou quando ela tem um problema que impacta na menstruação. Começa a falhar a menstruação, ou quando começa a sangrar muitas vezes ao longo do mês. Aí ela procura o ginecologista e a gente desconfia que possa ter algum problema na tireoide, por exemplo. Entendi. Interessante isso, né? Isso é uma dica muito importante. Agora, uma das coisas que sempre preocupam as pacientes, especialmente aquelas que têm hipotiroidismo, né, que tomam o hormônio tiroidiano, elas, tenho certeza que elas perguntam para você assim, doutora, eu tomo remédio para tireoide, isso vai trazer algum problema? Eu tomo hormônio tiroidiano, isso vai trazer algum problema para minha gravidez ou para o meu bebê? Olha, o que eu posso dizer é que o hormônio da tireoide, né, a levotiroxina, é 100% segura na gestação. Então, quanto a isso, as pacientes podem ficar tranquilas e, muito pelo contrário, né, a falta desse hormônio é que pode levar a complicações severas durante a gestação. É muito importante que se faça um controle adequado, né, do hipotireoidismo já desde antes, que elas estejam, né, com controle do tal do TSH, né, o hormônio que estimula a tireoide já desde antes da gestação bem estabelecido. Então, o que a gente busca normalmente é estar com esse hormônio menor que 2,5, né, entre 0,1, 0,2 até 2,5 desde antes de engravidar. E aí, para a gestação, ter um decorrer adequado. Essas mulheres, usando levotiroxina, uma coisa que a gente percebe bastante, Erivelto, quando elas engravidam e a gente percebe um desbalanço às vezes, né, uma necessidade de ajuste da medicação, é que elas às vezes não tomam direito a levotiroxina. Olha só. Ou porque quebram um comprimido, e o comprimido é em micrograma, né? Não é miligrama, não é grama, e aí qualquer farinhazinha, né? Qualquer farelinho ali é uma dose importante do medicamento que se perde, ou porque muitas vezes tomam com outros compostos que interferem na absorção do remédio, e na gestação elas tomam aí as vitaminas, né? Compostos com ferro, cálcio, e aí isso interfere diretamente, tem que ter um intervalo aí de mais ou menos 3 a 4 horas para poder tomar esse tipo de medicamento. Precisa respeitar o jejum. Então a gente fala assim, a senhora tomou em jejum? Tomei. Tome em jejum e já a seguir já se alimenta. Tem que esperar ali, né, no mínimo meia hora. Quem puder esperar 1 hora, a absorção acaba sendo um pouco melhor. E às vezes também elas acabam tomando com outros medicamentos, né? Tomam com remédio para o estômago ou tomam com antihipertensivo, né? Remédio para pressão alta. Então todas essas orientações ajudam com que elas tenham um sucesso maior aí no tratamento da tireoide. Interessante, super interessante. E você falou uma coisa importante, né? Que quando a paciente toma hormônio tiroidiano, quer dizer, o alvo é o TSH ao redor de até 2,5, né? É importante a gente lembrar que normalmente a variação de normalidade do hormônio tiroidiano nos exames de laboratório é até 4,5, né? Vai de meio, 0,4 até 4,5, 5, dependendo do laboratório. Então, para quem toma hormônio tiroidiano, né, para a mulher que toma hormônio tiroidiano e está se preparando para engravidar, a gente tem que ter um TSH de até 2,5. Isso é muito importante, né? E também, Fernanda, o hormônio que a mãe toma também é importante para o feto, né? Para o nenê que está se desenvolvendo. Isso, sem dúvida, né? Então, a gente chama aí no comecinho da vida embrião, depois feto, que eu vou chamar de bebê, né? Para ficar mais bonitinho, digamos assim, né? Então, lá no começo da vida, o bebê, ele não tem a tireoide formada, né? Essa tireoide vai se formando com o passar dos meses, a formação vai se completando ali ao final do 3º mês, mais ou menos, vai começar a produzir hormônio da tireoide a partir daí, mas ele só vai conseguir produzir hormônio da tireoide como a gente, né, como um adulto, perto do nascimento. Então, quem vai suprindo a necessidade, né, desse hormônio da tireoide é a mãe. A mãe é que vai passando o hormônio para o bebê. E por que esse hormônio é importante? Porque ele vai participar, né, do metabolismo dessa criança, né, vai impactar nos outros órgãos, vai ajudar esses outros órgãos a se desenvolverem, né, então a falta desse hormônio pode sim atrapalhar o desenvolvimento desse bebezinho, né, digamos assim. A mãe que já tem uma deficiência, já tem uma dificuldade, né, em equilibrar esse hormônio, ela vai precisar muitas vezes de mais hormônio.
Então, para algumas mulheres que já tomam o hormônio da tireoide desde antes de engravidar, às vezes a gente faz um ajuste quando elas engravidam. Aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho a dose, né? Quando elas já estão, mesmo quando elas já estão com esse TSH menor que 2,5 antes de engravidar. Quando engravidam, a gente fala assim, ó, assim que você tiver o teste positivo, avisa a gente, né? Que a gente orienta esse ajuste. A gente aumenta a dose em mais ou menos 30% do remédio da tireoide, da levotiroxina, que na prática a gente fala para elas assim, ó, escolhe 2 dias da semana para tomar 2 comprimidos do remédio em vez de um só. Então, por exemplo, todo sábado e domingo você vai tomar 2 comprimidos, ou toda terça e quinta, enfim, 2 dias da semana vai tomar 2 em vez de um só. Isso até ela conseguir passar na consulta com o gineco ou obstetra, e aí a gente pedir um exame para ver se isso foi efetivo e se precisar fazer mais algum ajuste, aí fazer. Tá? Essa dica é muito importante, né? Porque você chamou a atenção da necessidade da readequação da medicação de uma maneira fácil, né? Vamos aumentar 2 vezes na semana, e a gente já teve a oportunidade aqui de conversar com outros colegas, desmistificando um pouco isso, né? Porque às vezes o pessoal tem muito medo de tomar o remédio numa dose a mais, e é importante você falar isso, você dar esse alerta, quer dizer, que é muito mais importante aumentar a dose do remédio, né, do que não tomar, porque isso vai ser importante para o bebê. Exatamente. Então, não tenham medo, né, de tomar levotiroxina na gestação. Medicação segura, é importante fazer o ajuste e é importante fazer um segmento para ver se o ajuste foi efetivo. Então, o que o gineco-obstetra vai fazer? Ao longo desse processo da gravidez, a gente vai pedir alguns exames de TSH para ver se esse hormônio ficou legal, né? Se o ajuste foi bom. Então, em geral, uma vez que faz o ajuste, a cada 4 semanas, mais ou menos, a gente vai pedindo. Ficou legal, a gente mantém aquela dose. Não ficou boa a dose, Erivelto, a gente vai aumentar mais um pouco, tá? Se precisar diminuir eventualmente, a gente aumentou um pouquinho a mais, o que é difícil, viu, gente? Porque esse ajuste aí é muito tranquilo, mas se precisar eventualmente diminuir, a gente pode diminuir também a dose. Perfeito, excelente, muito legal. Então a gente tem que ter esse controle, né? Esse controle ele é importante mesmo durante a gravidez, né? E aí você vai procurar sempre manter os níveis de TSH dentro da normalidade. E você fala muito do TSH. E o T4 é importante também ou não? Ou não, é menos importante? O T4, Erivelto, ele é importante para diagnóstico, né? Ele é uma complementação para a gente fazer o diagnóstico da disfunção tiroidiana na gestação. Mas para aquela mulher que já faz uso, né, da levotiroxina, para nós o principal alvo é o TSH. É o TSH. Tá? Uma coisa importante é que nessas mulheres, né, que estão fazendo a reposição, tudo, a gente está falando de problemas para criança. Mas as mulheres em uso, né, de levotiroxina, se não tiverem bem controladas, elas também podem ter problema na gestação. Então, a doença, né, o hipotireoidismo mal controlado aumenta o risco de pressão alta, de diabetes, de abortamento, de prematuridade, né? Pode aumentar o risco de anemia. Então, essas pacientes, às vezes, a gente precisa fazer controle de hemograma durante a gestação para ver se elas não estão ficando anêmicas também. E fora, assim, às vezes terem problemas de anemia depois do parto, né? Então, a gente já sangra, né, no parto, então esse controle aí é importante também desde antes. Olha só, quanta coisa que a tireoide está relacionada aí na gravidez. E a gente falou, Fernanda, do hipotiroidismo da dose de levotiroxina. Agora, nós vamos inverter. Nós vamos falar sobre aquela paciente que tem hipertiroidismo. Essa gravidez é até mais difícil, não é? Sem dúvida. No hipertiroidismo ideal, Erivelto, a gente fala assim que a palavra-chave é planejamento, né? Então, a paciente com hipertiroidismo, ela ter um bom planejamento para a gestação é fundamental, né? Ela engravidar no melhor momento do tratamento da doença, ou seja, ela estiver muito bem controlada. A paciente que engravida, né, num momento de descompensação da doença, essa paciente tem muitos riscos, né? Então, como a gente já falou lá no comecinho,
O hipertireoidismo é aquele problema que os hormônios estão muito exacerbados, né? Isso pode ter impactos para essa mulher, tanto em riscos associados para ela, mas muitos mais riscos para o bebê que está vindo. Então, o ideal é que ela já engravide compensada. E esse planejamento de antes de engravidar, isso pode envolver medicamentos, isso pode envolver uma cirurgia, né, para remoção da tireoide nos casos muito complexos, ou às vezes o que a gente chama de radiodoterapia, como se fosse uma radiação da tireoide, mas para diminuir essa hiperfunção. Mas uma vez que ela faça escolha por qualquer um desses tratamentos, ela precisa ser acompanhada depois e liberada pelo médico, né, seja pelo endocrinologista, pelo cirurgião de cabeça e pescoço, para depois engravidar, tá? Então, assim, muitas vezes ela inicia uma medicação e aquela medicação pode ter um problema ali no primeiro trimestre, né, os primeiros 3 meses de gestação. Opa, então talvez seja melhor a gente depois trocar se ela estiver pensando em engravidar, ou se ela já estiver pensando em engravidar logo na sequência, já iniciar com a medicação mais adequada para a gestação. Ou é um caso para cirurgia, lembrar que ela precisa, que vai evoluir, né? Se ela tirar toda a tireoide, ela vai evoluir com o hipotireoidismo. Vai parar de produzir hormônio, né? Então, a gente precisa ajustar essa tireoide, né? Esses hormônios, para ficar com TSH menor que 2,5. Vai dar levotiroxina para essa mulher. E aquelas que fizerem a iodoterapia podem ficar com a tireoide estável, né? Com os hormônios estáveis, ou evoluir com hipo. E às vezes precisar entrar com a levotiroxina também. Então, esses 3 grupos aí, né, de pacientes, a gente vai ter que organizar, seja com medicação, tirando a tireoide ou irradiando, às vezes controlar ali com o hormônio da tireoide. Você sabe que não é infrequente, a gente, em alguns momentos, pega pacientes do consultório que vêm encaminhadas para fazer a tireoidectomia, sendo a maior indicação o desejo de engravidar, fica com dificuldade de estabilizar com a medicação, quer evitar a ioterapia, e aí a gente acaba operando essas pacientes para que elas facilite a gravidez, né? E aí, Fernanda, uma outra coisa importante é o tipo de medicamento que a gente dá para essas pacientes que têm hipertiroidismo e querem engravidar. Porque a maioria das pacientes que tem hipertiroidismo, elas tomam o metimazol, né? E esse metimazol tem um problema de passar a barreira placentária, não é isso? Na verdade, sim, os medicamentos que a gente tem disponíveis, né, aqui no Brasil para tratamento do hiper são metimazol ou propiltiuracil. Os 2 passam a barreira placentária. Os 2 passam. Os 2. O que é essa tal de barreira placentária, né? Então, na gestação, a gente tem o desenvolvimento de um órgão chamado placenta, que é o órgão que participa da nutrição, né, do bebê, que passa, né, além de alimento, oxigênio, glicose, que vai participar aí da nutrição dessa criança junto com o cordão umbilical. Esse órgão também, ele tem uma tal de barreira, né, barreira hematoplacentária, barreira placentária, que barra as toxinas, os medicamentos que muitas vezes podem prejudicar o bebê, porém não consegue barrar tudo, Erivelto, tá? Uhum. E esses hormônios, esses remédios contra a tireoide, aliás, não conseguem ser barrados totalmente por essa barreira placentária e passam então para o bebê. Podem levar até ao hipotireoidismo fetal, neonatal e eventualmente algumas malformações. Então, é super complicado, né? A gente precisa adequar certinho qual é o medicamento que a gente vai utilizar. O metimazol, ele está associado a mais malformações do que o propiltiuracil. Então, a paciente que vem utilizando o metimazol, a gente costuma trocar pelo propiltiuracil para que ela inicie a gravidez com um medicamento de menor risco, tá? O propiltiuracil, ele também tem associação com malformação, mas a porcentagem é menor e são malformações menores, que a gente diz, né? Quando dá, não são menos graves, exatamente, né? E também, ambos, né, podem também ter alguns problemas para a mulher. Então, por exemplo, o propiltiuracil, ele dá mais malformação, mas ele está associado, muitas vezes, a problemas no fígado dessa mulher.
Então, a gente vai ter que tomar alguns cuidados, controlar com exames, né, ali de fígado no sangue, ali de vez em quando, para ver se não está atacando o fígado. O metimazol, ele pode levar ali algum problema no sangue, né, assim, como se fosse uma dificuldade do sangue de produzir as células do sangue de forma adequada. Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado, né, não é só com a criança, mas também com a mãe. E esses ajustes a gente vai discutindo com a paciente, vai organizando, mas de modo geral, assim, só para a gente resumir, paciente que está querendo engravidar, a gente acaba dando então propiltiracil, menos risco em relação à criança, tem o probleminha ali em relação ao fígado, mas esse a gente consegue controlar. Perfeito. Interessante isso. Então, por isso que você falou que no hipertiroidismo o importante é o planejamento, né? Exato. Até para eventualmente fazer o que nós chamamos de tratamento definitivo, ou a ioterapia ou a cirurgia, né? Isso. Isso é super interessante. Mesmo, só um adendo, né, Erivelton? Mesmo Claro. com a iodoterapia, muitas vezes a gente pensa, é um tratamento definitivo, logo que eu fizer eu já vou poder engravidar, né? Como tem essa, entre aspas, radiação envolvida, não é assim que ela faz que ela já está liberada para engravidar. Sim. A gente pede para que respeite aí um período mínimo de 6 meses, ou eventualmente, né, aí o pessoal da medicina nuclear, que é quem faz, né, o tratamento, às vezes pede para esperar até 1 ano para liberar essa mulher para engravidar, tá? Então, tem esses pormenores, e uma coisa importante é que às vezes ela fazendo a cirurgia da tireoide, ou às vezes ela fazendo a iodoterapia, ela continua produzindo o que a gente chama de anticorpos, né, contra a tireoide por um tempo. Então, continua circulando essas células de defesa que vão destruindo a tireoide. E elas podem passar também essa tal da barreira que a gente comentou e levar a um hipertireoidismo da criança. Então, a gente também controla no sangue da mulher esses anticorpos. A gente também dosa, mesmo nessas que tiraram a tireoide ou que fizeram a iodoterapia, a gente dosa esses anticorpos para ver se não ficou nada ali circulando e se eles não podem levar também ao hipertireoidismo no bebê. Então, mesmo no caso daquelas pacientes que têm hipotiroidismo por tiroidite Hashimoto, por exemplo, que tem altos índices de anticorpos, você também controla esses anticorpos durante a gravidez. Na verdade, os anticorpos, né, essas células de defesa aí, digamos assim, do hipotireoidismo, eles passam menos a barreira, né? Então a gente acaba não vendo um impacto tão grande para o bebê da presença desses anticorpos. Entendi. No hiper, não. O hiper é muito importante a presença desses anticorpos porque eles podem levar, né, ao hipertireoidismo fetal e ele tem consequências graves muitas vezes, Erivelto. Então, um bebezinho ali, um feto com hipertireoidismo, ele pode ficar com muito sangue circulante, isso sobrecarregar o coração desse feto, levar ao que a gente chama de hidropsia, que é o bebê que fica todo inchado, né? A tireoide ficar muito grande, começar a comprimir, né, os órgãos ali que passam, né, por exemplo, seria o ar, né, mas dentro da barriga o bebê respira líquido amniótico, né? Então, que passam ali, né, o tubinho que passaria esse ar e está passando líquido, ou mesmo o da deglutição do líquido, né, do sistema digestivo. Então, uma tireoide muito grande poderia comprimir. Daí a importância da gente evitar esse tipo de complicação. Entendi. Super interessante. Olha só. Quanta informação nova aqui. Fernanda, aí a paciente fez lá, ela tinha o hipertiroidismo, tinha o hipotiroidismo, você a controlou, ela está evoluindo bem, você está fazendo esse controle a cada 4 semanas, um pouco mais, quando a paciente está compensada, e chegou a hora do parto, a tão esperada hora do parto, né? Algum cuidado especial? Existe alguma contraindicação, alguma coisa específica no momento do parto relacionado a essa disfunção da tireoide? Algum risco aumentado para o bebê? Algum cuidado a mais? Vou dividir um pouquinho, tá? Em relação ao hipotireoidismo, Erivelto, uma coisa que eu não comentei, mas que pode afetar o bebê, é uma dificuldade de crescimento dessa criança, tá? Isso também acontece no hiper.
Aqui a gente está falando de doença maltratada, mal cuidada, né? Que às vezes a gente não consegue controlar de forma adequada. Mas Então, desculpe te cortar, mas claro, quando você trata adequadamente, vai tudo bem. vai tudo bem, isso Vai é tudo bem, importante, né? Tratou direitinho, está acompanhada, está com um bom médico, está fazendo os exames, a gravidez vai ser tranquila, não é isso? Isso mesmo. Mas, por favor, continue. Então, assim, eventualmente, se não tiver muito bem controlado, essa criança pode ter aí uma dificuldade de crescer, né? A gente chama isso tecnicamente de restrição do crescimento fetal. É o bebezinho que está ali e não consegue ter esse desenvolvimento adequado. Isso, às vezes, a gente vai precisar tomar alguns cuidados, né, com esse crescimento. Então, a gente faz ultrassom com mais frequência para ver, né, se esse bebê está crescendo direito ou não. E a partir ali, no hipotireoidismo de 34 semanas de gravidez, ali, depois ali no final do terceiro trimestre, a gente começa a fazer um exame que a gente chama de vitalidade fetal. Não sei, né, se as pacientes conhecem esse exame ou não, mas é como se fosse um ultrassom. A gente passa para ver líquido amniótico, então a quantidade de líquido que está circulando em volta do bebê, se esse bebê tem movimento de respiração, se ele se mexe, se ele tem o que a gente chama de tônus, que é a musculatura firme, e como é que está evoluindo o batimento do coração em relação a se ele tem contrações ou não, que isso é um exame que a gente chama de cardiotocografia. Então, esse perfil, né, essa vitalidade é muito importante para a gente ver se esse bebê não está tendo um grau de sofrimento. E se tiver, muitas vezes a gente precisa antecipar o parto. Tá? Então, esse controle no hipotireoidismo é com 34 semanas, no hipertireoidismo a gente começa com 26 semanas. É bem mais precoce, ali saindo, né, do 6º para o 7º mês de gestação, a gente já começa a fazer esse controle para essas mulheres, quando descompensadas, porque existe um risco maior dos bebês sofrerem. E sofrendo, claro, ninguém vai deixar um bebê sofrendo, a gente às vezes precisa antecipar o parto. Nos casos ali, né, de boa evolução, tudo caminhando bem, o bebê crescendo bem, não está sofrendo, no hipotireoidismo a gente pode levar a gestação até o final, e até o final eu digo 40 semanas, às vezes 41 semanas de gravidez. A gente não chega nas 42, né, que muitas vezes a gravidez de baixo risco, sem doença nenhuma, chegaria. E no hipertireoidismo, a gente tem o cuidado de não ultrapassar 40 semanas, porque alguns estudos mostram um aumento do risco de óbito fetal ou do bebê fazer cocô, o tal do mecônio, né, ali depois desse período. Então, em geral, a gente leva até no máximo 40 semanas e o parto a gente fala que é via obstétrica. O que é isso? Não é uma indicação de cesárea. Pode ser parto normal, desde que não tenha nenhuma outra contraindicação. Perfeito, excelente. Então, a gente tomou todos esses cuidados, manteve a gravidez, aí o número de semanas adequado para o caso da paciente, fez a cardiotoco, fez tudo direitinho, o paciente, a mamãe, o bebê, todos bem controlados, foi lá, teve o parto, que como você explicou muito bem, não há uma indicação de ter que fazer cesárea ou não ser contraindicado, enfim, faz de acordo com a necessidade. Sim. E aí no pós-operatório, uma das perguntas das mães, doutora, eu estou levo tiroxina ou estou tomando metimazol, propiltiuracil, eu posso dar de mamar, isso vai prejudicar o bebê? Como é que funciona, Fernanda? Com a levotiroxina, 100% seguro no aleitamento. Então, a mesma dose que a mãe tomava antes, continua tomando. Uma coisa que a gente faz, Erivelto, em geral, a gente acaba diminuindo a dose. Então, naquelas mulheres que já engravidaram, né, com hipotireoidismo, a gente acaba voltando para a dose que ela tomava antes de engravidar. Tá. Desde que ela tenha engravidado bem controlada, né? Então, a gente está pensando aqui no mundo ideal, que a paciente nos procurou antes, que a gente cuidou, engravidou certinho, foi tudo bem. Em geral, a gente volta para a dose que ela tomava antes, porque, né, lembra que a gente conversou que a gente aumenta um pouquinho na gravidez para suprir o bebê? Sim. Depois, né, do parto, já não vai ter mais bebê ali dentro, a gente pode diminuir um pouco essa dose. Mas é super segura para amamentação, ela pode amamentar tranquilamente, não vai ter passagem ali a mais de hormônio pelo leite e o bebê já vai estar produzindo o hormônio dele, né? Então não vai precisar de mais hormônio.
tá? Agora, as drogas antitiroidianas, né, do hipertiroidismo, o Propil, o Tiracil e o Metimazol, eles passam a barreira, o leite, desculpa, né? Passam pelo leite, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente orienta essas pacientes, Erivelto, a primeiro dar o peito, dar a mamada e depois tomarem um comprimido. Porque aí até elas darem o peito de novo, já vai tendo uma metabolização do remédio e aí a passagem pelo leite diminui. Olha só. Uma outra coisa interessante é a gente tentar dar mais vezes a medicação, fracionar, né? Quer dizer, não é aumentar a dose, mas dividir em mais tomadas por dia. Porque aí a gente também acaba passando menos de uma vez, né? Então, o metimazol, em geral, a gente dá numa tomada única diária. Sim. Aí a gente acaba, por exemplo, vamos supor uma paciente que toma 10 miligramas. Em vez de ela tomar os 10 miligramas de uma vez, a gente divide, por exemplo, em 5 de manhã, 5 à tarde ou 5 à noite. Porque aí a gente diminui a passagem pelo leite. Entendi. Tá? E sempre fazer desse jeito. Dar de mamar primeiro e depois tomar o remédio. Isso mesmo. Uma dica muito, muito, muito interessante. Que bom. E aí, fora isso, a amamentação vai pelo período normal, sem nenhum problema. Uma coisa que a gente vê na prática, e isso é bem interessante, principalmente o hipotireoidismo, ele pode dificultar um pouquinho a amamentação, tá? Por algumas alterações ali que ele vai, não vou entrar em super detalhes, tá? Mas, grosso modo, ele pode atrapalhar um pouquinho a via da produção do leite. Então, algumas mulheres com hipotireoidismo descompensado têm dificuldade de produzir o leite ali no comecinho, né, do pós-parto. Então, também é importante estar bem controlada para produzir leite de forma adequada. Olha, interessante. Muito bem. Puxa vida, quanta coisa importante aqui que a doutora Fernanda mostrou para a gente, né? Fernanda, e depois a mulher teve lá o seu bebê, tem a sua vida normal, mas vai chegar no momento da vida em que vai acontecer a menopausa, o paciente vai entrar no climatério, né? E a gente sabe que isso também pode levar a uma mudança da necessidade de tratamento da tireoide, não é isso? Sem dúvida. Então, a gente brinca, né, que o climatério, o que é climatério, né, gente? É o período em que a mulher está se preparando para parar a menstruação, digamos assim, né? Então, é um momento em que a gente vai sair da nossa vida fértil e vai parar de liberar as nossas células reprodutivas, vai parar de ter a menstruação. É um período um pouco conturbado porque tem uma série de alterações hormonais, né? E essas alterações impactam na qualidade de vida da mulher de forma direta. Então, é um período em que a mulher tem irritabilidade, pode às vezes apresentar sintomas mais depressivos, vem os famosos fogachos, né, os calores, né? Às vezes vem, então, que nem eu já falei, tristeza, vem alteração de peso, alteração do sono. E isso às vezes confunde com doença da tireoide, né? Então é importante que o ginecologista esteja atento e diferencie se isso é o climatério, se ela está se preparando para parar de menstruar, ou se eventualmente não está num hipotireoidismo ou num hipertireoidismo. É uma coisa que a gente não comentou, Erivelto, só voltando um pouquinho, é uma fase também que às vezes da doença tireoidiana e a gente muitas vezes não percebe, é a fase do pós-parto em quem nunca teve doença tireoidiana. Existe a tal da tireoidite pós-parto. Tireoidite seria uma inflamação da tireoide, né? Essa tal da tireoidite pós-parto, ela às vezes acontece ali num período, nos 6 primeiros meses, digamos assim, do pós-parto, e é mais frequente em mulheres que às vezes já têm alguma doença que a gente chama autoimune, né? Que já tem ali algum probleminha em que tem uma autodefesa aumentada, por exemplo, as diabéticas tipo 1, ou alguma paciente com lúpus, por exemplo, uma artrite reumatoide, é uma doença que já a defesa do organismo já está alerta, digamos assim, né? Ou aquelas que já sabiam que tinham os tais dos anticorpos da tireoide positivos, mas que nunca alteraram aí a função da tireoide.
essas pacientes, às vezes, depois que tiveram um bebê, às vezes começam com sintomas. Então, ou ficam mais cansadas, ou engordam muito, ou perdem peso, ou ficam com insônia. E às vezes a gente atribui isso a essa fase, né, que tá ali com o bebê recém-nascido, não dorme direito, tá amamentando, não tá se alimentando bem. Confunde com depressão pós-parto, em muitas vezes, né? Uhum. Mas pode ser essa inflamação da tireoide. Então, aí também um alerta para os nossos colegas ginecologistas, né? Fiquem atentos, porque é um diagnóstico diferencial a tireoidite pós-parto. E aí tratamos como tratamos qualquer outra tireoidite, de acordo com os sintomas, com os níveis de hormônio tiroidiano, vamos tratar adequadamente, como tratamos. Essa tireoidite pós-parto, ela é autolimitada ou ela pode se prolongar? Como é que é? Na maioria das vezes ela é autolimitada. Então, o clássico, digamos assim, Erivelto, a paciente ter uma primeira fase de hipertiroidismo. Então, ela começa a ter aqueles sintomas do hiper, depois ela evolui com sintomas do hipo. E aí ela pode normalizar os hormônios da tireoide. Tem mulheres que já evoluem direto para hipotireoidismo e tem mulheres que às vezes ficam com hiper. Mas o clássico é essa dança de hormônio, né? Dá o hiper, depois dá o hipo e depois normaliza. Como é autolimitado, a gente acaba tratando sintoma. Então, na fase do hiper, em geral, a gente não trata com as drogas antitireoidianas, né? O propil ou o metimazol. Na fase do hipo, depende. Então, às vezes, assim, é uma paciente que ainda está na fase do aleitamento, ou que já está programando outra gravidez, ou que está muito sintomática, às vezes a gente dá, sim, a levotiroxina. Mas, em geral, é autolimitado. Mais uma dica importante aí. E como a gente estava falando, né, lá do climatério, eu acabei me lembrando porque também é uma fase que os sintomas podem se confundir e às vezes a gente não prestar atenção. Isso, é verdade. Uau. Muito bem, então vamos voltar para o climatério? Vamos lá. Vamos voltar para o climatério. Então aí no climatério você pode ter sintomas então que se confundem, porque muitas mulheres também acabam apresentando disfunções da tireoide, especialmente o hipotireoidismo nessa fase, não é? Sim, muitas vezes é algo que acaba, né, acontecendo ao longo da vida, né? Então, não necessariamente uma mulher, né, que nunca teve hipotireoidismo não pode abrir o quadro nessa fase. Que você tem ali tantas alterações hormonais acontecendo, isso pode impactar na tireoide. Então, já está ali mais cansada, já está meio para baixo, meio depressiva. A gente tem que lembrar que isso sim pode ser uma disfunção da tireoide. E aí sim a gente acaba dosando, né, o TSH, um T4 livre, ver se tem ali alteração desses hormônios. Se tiver, o próprio gineco às vezes já inicia o tratamento, ou a gente referencia para o colega endócrino para ele acompanhar em conjunto com a gente. Perfeito. Tá? Perfeito. E às vezes a gente desconfia do hiper, né? Então, assim, aqueles fogachos, mas uma sudorese mais excessiva, que não é, é que, em geral, o fogacho, Erivelto, é aquele calor que vem, né, a gente brinca, é do pescoço para cima. Mas tem muitas pacientes que, com a irritabilidade, com a batedeira, vem com o calor do corpo todo. Nessas, às vezes, a gente tem que desconfiar do hipertiroidismo. Faz a dosagem do hormônio, se tem lá um TSH baixo, às vezes o T4 alto, nessa a gente desconfia do hipertiroidismo. E aí a gente encaminha para o endócrino nos ajudar no tratamento. Perfeito. Realmente você tem que balancear tanto os hormônios femininos quanto os hormônios da tireoide para tentar fazer o diagnóstico mais adequado, que parece simples, mas muitas vezes não é, né? Exatamente. De acordo com essa miríade de sintomas aí, que são muito vastos dessa fase da vida da mulher. Muito bem. E aí a paciente entrou no climatério, teve o seu climatério, tratou a tireoide ou não precisou tratar a tireoide, e ela vai para a menopausa. E aí ela faz tratamento para tireoide. Essa fase da vida da mulher, Fernanda, pode impactar na medicação que ela toma para tireoide ou normalmente não? Pode impactar. Então, as dosagens são importantes, Erivelto, para que a gente, muitas vezes, veja se ela não precisa de um ajuste da medicação também nessa fase, né? Então, digamos assim, a falta dos hormônios do ovário
né? Os ovários são ali os órgãos que ajudam na produção, né, dos hormônios da vida reprodutiva, né? A falta desses hormônios que impactam tanto aí no climatério e depois na menopausa, eles também podem acabar atrapalhando um pouquinho o decorrer aí da tireoide nessa fase. Então, às vezes, um ajuste da dose vai ser importante para aquela mulher que já tem o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e menopausou. Então, nessa fase, a gente também faz a dosagem para aquela que sabidamente já tem doença tireoidiana. Entendi. Puxa vida, né? Então a gente vê que a tireoide ela é muito importante para a saúde da mulher, né? Para o dia a dia da mulher, impacta desses períodos tão importantes que são a gravidez, o climatério e a menopausa, né? Exato. É por isso que é tão importante você cuidar da tireoide junto com os hormônios femininos, né? Por isso a importância. E eu tenho, na minha vida prática, e muitos dos nossos colegas, a gente tem muitas pacientes que são diagnosticadas com doenças da tireoide pelo ginecologista. Isso né? é verdade. A gente acaba, às vezes, pedindo, né? Ver os sintomas das pacientes, a gente desconfia que possa ter alguma disfunção e já pede os exames, né? Isso é super importante. Puxa vida, Fernanda, eu acho que a gente conversou, assim, do que mais importante, né? Você acha que tem mais algum ponto aí que você queira observar, alguma coisa que você acha que seja importante a gente passar para os nossos ouvintes? Acho que só 2 pontos, Erivelto. Tem aquelas pacientes que não têm doença da tireoide e que na gestação, às vezes, a gente pesquisa se tem ou não, tá? Então, quando que a gente vai pesquisar a doença da tireoide na gravidez? Hoje em dia, se a gente tiver recurso disponível, e a gente sabe que no Brasil não é todo lugar que tem recurso, né? Eu estou falando aqui de recurso financeiro e recurso em termos de tecnologia, tá? Quando disponível, a gente pesquisa para todas, com o teste de TSH. Quando não disponível, a gente acaba priorizando aquelas que a gente considera de alto risco para a doença da tireoide, que seriam aquelas que têm um histórico na família, ou que já tem mais de 30 anos, ou que tem aí um histórico de ter tratado alguma vez a tireoide e depois parou de tratar, ou que já tem anticorpo, ou que tem alguma doença autoimune. Então, tem assim, uma série de critérios, né, que a gente às vezes utiliza e aí pesquisa nessas mulheres. Uma vez que a gente descobre a doença da tireoide, aí é muito importante a gente seguir o tratamento como a gente seguiria naquela que já engravidou com a doença da tireoide. Sim. Os impactos são semelhantes, né? Então, uma vez que a gente descobrir, é muito importante tratar. Perfeito. Sensacional. Muito bem. Fernanda, minha querida, eu queria agradecer demais a sua generosidade em estar aqui com a gente hoje. Eu sei que você vai sair daqui correndo, que você vai dar uma aula agora no Congresso. Você trouxe aqui um monte de pontos super importantes. Já fica aqui o convite para você retornar para o nosso podcast Claro, no momento, prazer. mas numa outra fase aí do nosso podcast. E eu queria aqui, Fernanda, que você deixasse as suas redes sociais, aonde os pacientes podem te ver, existe algum site, como é que os pacientes podem chegar até você? Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, foi uma delícia esse bate-papo aqui com você, como sempre né? Agradecer a oportunidade de falar sobre saúde feminina aqui num podcast voltado para a tireoide, né? Eu sei que a maioria dos especialistas que vêm aqui são colegas endócrinos, são colegas aí cirurgiões cabeça e pescoço, então vir aqui como ginecologista é algo que me deixa muito feliz. E vou deixar então meus contatos, né? Eu estou nas redes sociais com a rede do meu consultório Mikami Kabar. Mikami, meu sobrenome, né? É com K, pessoal, Mikami. E o site também é www.mikamikabar.com.br. Perfeito. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer você também aqui que assistiu ou ouviu
o nosso podcast pelo Spotify ou pelo YouTube. E lembro a vocês que o Tireocast, o podcast da tireoide, ele é uma iniciativa da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. Convido vocês a compartilharem este programa com todas aquelas pessoas que vocês acham que têm interesse ou que se preocupam com a saúde da tireoide. Peço que vocês curtam e compartilhem e sigam nas nossas redes sociais. E lembrem-se, a moda é cuidar da tireoide. Um grande abraço e até a próxima. Este episódio é patrocinado pelo Laboratório Axê, apoiando a saúde da tireoide com informação de qualidade. O conteúdo deste material é de responsabilidade exclusiva dos seus autores e não reflete necessariamente o posicionamento do Axê, que apenas patrocina sua divulgação.